Bom dia, pessoal. Hoje eu iria vir falar aqui sobre a sociologia, né, sobre como iniciou-se ela, mas eu preferi não falar sobre teorização, sobre os teóricos e nem sobre os fundadores. Preferi começar do começo. Então, antes de falar da sociologia em si, a gente precisa entender os tipos de realidades existentes e os tipos de conhecimentos existentes. Não são só um, são vários, por exemplo, tipos de conhecimento. Então, a gente tem que saber isso para ir adentrar mesmo no significado de sociologia e posteriormente saber sobre os teóricos. Vamos lá então. Sobre a realidade, gente, possuímos duas realidades, uma objetiva e uma subjetiva. A objetiva, ela é o que é. Você geralmente capta ela através dos seus sentidos, a sua visão, olfato, tato, paladar e afins. Por exemplo, essa minha xícara. Se você tivesse aqui agora com ela na mão, você perceberia que ela é de porcelana, porque você está segurando. Visualmente daí você percebe que ela tem um fundo branco, ela tem os gatinhos aqui, ela tem uma alça, ela é isso. Ela é objetiva no que ela é. Você não pode vir falar que ela é verde escura, que tem a bandeira aqui do Brasil, que não sei o quê, porque não é. A gente está vendo que não é. Entendem? Quando a gente utiliza os sentidos, então na realidade objetiva a gente utiliza os sentidos. Lembre-se sempre disso. Já na realidade subjetiva, vamos dizer que ela anda muito de acordo com o ambiente onde o ser humano ele está inserido. Então, isso vai da cultura, de grupos e tal. Por exemplo, a beleza ela é subjetiva. Eu posso achar alguém belo e uma outra pessoa falar que não é belo. Entendem? Então, isso vai de cada pessoa, vai de cada um. Já não é algo concreto. E é engraçado, por exemplo, se a gente pega uma profissão que é o jornalismo, a gente vai encontrar as duas realidades, objetiva e subjetiva. Porque no jornalismo, há a parte objetiva, por exemplo, aconteceu um assassinato, o jornalista tem que ir lá, pegar todas as informações e passar objetivamente o que aconteceu. Mas há as colunas nos jornais também de opiniões, de críticas, né? Acho que são os redatores que fazem, não sei se fala assim, mas aí já é uma coisa mais subjetiva. Sabe aquelas colunas de esporte, por exemplo? Entendem? Então, essas são as duas realidades. Agora, vamos para os conhecimentos importantíssimos. São vários. O primeiro conhecimento mais comum que está por toda a parte, ao redor da gente, geral, é o senso comum. O senso comum, gente, ele é passado oralmente e ele não pode ser validado, assim, não pode ser falado que é mentira e também não pode dizer que é verdade. Ele não pode ser provado. Por exemplo, vou te falar um que é mentira. Tomar leite e chupar manga, você vai morrer. Tem uma historicidade por trás disso que eu não vou trazer aqui agora, depois vocês pesquisem. Isso é uma mentira. Mas o senso comum divulgou isso aí e vem até meus avós hoje ainda, se eles estivessem vivos, eles estariam preocupados se eu estivesse tomando vitaminas de manga. Agora, tem o que pode ser verdade também. Há séculos, os nossos antigos, os nossos ancestrais sabem de alguma forma, que eu não pesquisei como, mas que existem certas folhas de chás que servem para determinadas partes do corpo e que é bom, por exemplo, boldo, bom para o estômago e tal, e que mais tarde foi se provado que isso de fato era verdade, entende? Então nunca pode invalidar ou validar o senso comum. A gente também tem o conhecimento filosófico, que é aquele mais racional, que vai racionalizar, que vai entrar com os porquês, é o ponto de interrogação das coisas. Ele é o princípio também do conhecimento científico, começa aí no conhecimento filosófico também, né? Então, ele é muito importante, principalmente para o início da ciência ele foi muito importante. Tem o conhecimento científico, né? Que a gente já sabe que ele tem toda uma metodologia para conseguir decifrar alguma coisa, algum objeto de estudo. Então ele tem lá seus métodos de experimentação, de repetição, de teste e de alguns outros que eu não vou me lembrar agora. Enfim, eu falei do senso comum, filosófico, científico, gente, mas tem mais.
Tem o religioso. Gente, o religioso, eu até coloquei ontem aqui, falei sobre isso. O religioso, ele existe um deus ou deuses, existe um livro sagrado, ele possui regras e ele possui também verdades que não podem ser questionadas. Então, esse é o conhecimento religioso, né? Que advém do divino e o processo dele todo é pautado na fé. Temos o conhecimento místico, que difere, porque, como eu falei anteriormente, ele é oralmente, existe uma pessoa específica, a qual os deuses a escolheu, que geralmente é um poeta, para passar para frente essas narrativas místicas. Sempre tem um ser fabuloso aí também. Dentro do místico também existem vários deuses, então eles são politeístas e eles são antropomorfos. Acho que fala assim, porque eles têm características humanas, né? Outra coisa é que existem os semideuses também dentro dos místicos, né? Os semideuses, eles são casos de deuses com seres humanos, ou seja, os semideuses, eles não são imortais como os deuses, eles são imortais, eles morrem, tá? Mas aí tem isso também, aí você vê até na Disney aí, Zeus, que teve um caso com a mortal, traiu Hera, que era esposa dele, ou continuou sendo, né, esposa dele, e aí teve o Hércules, que era um semideus. Então a gente tem isso aí. Agora, falando de sociologia, gente, falando já sobre os conhecimentos, sobre os tipos de realidade. Gente, a sociologia é uma ciência, por isso que eu quis falar sobre os tipos de conhecimento. É uma ciência da área de humanas que ela vai estudar, seja a sociedade como um todo, ou seja, grupos específicos, tá? Então, o objeto de estudo dela é esse. Sociologia, a palavra sociologia vem de duas línguas, tá? Do latim e do grego. Sócios, que significa associação, se eu não me engano, que é um grupo de pessoas, e logia, que vem de logos, né, que é de estudo. Então, é tipo estudar grupos de pessoas, vamos dizer assim. Mas, basicamente é isso, ela é uma ciência e ela estuda também os conflitos, por exemplo, as desigualdades sociais, a fome e afins. Mais pra frente eu vou falar sobre isso com vocês e hoje vou encerrar que já falei demais. Tchau!